pedir essa unidade, trabalhar essa unidade não somente como ordem terceira, mas olhando para a própria fraternidade de Jesus Salvador, né? E trabalhar um pouco essa dimensão da origem dessa unidade, e primeiro que é um desejo do próprio Deus, né? Então, quando nós partimos da unidade, é o único desejo que Cristo expressou para o futuro. Então, João 17, 21, 22, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Então a oração de Jesus revela a unidade da igreja não é apenas um ideal moral, mas é participar da comunhão divina. Então Deus é um, e se nós somos imagem e semelhança de Deus, tem que caminhar para a unidade, tem que caminhar nesse sentido da própria unidade, porque no mesmo João 17, a relação do Pai com o Filho, eu e o Pai somos um. Então a unidade ela é essencial, ela não é circunstancial, ela é algo que deve fazer parte da nossa própria existência, porque a unidade cristã ela deve brotar então da unidade trinitária. Os discípulos são chamados a participar então da comunhão que existe em Deus. Então essa unidade nasce da igreja, nasce da coinonia divina, não de um simples acordo humano, porque nós podemos ter várias e várias doenças da unidade, e a primeira é a uniformidade, que depois nós vamos desenvolvendo aqui durante o decurso. A outra é a aparência de unidade. Então é viver uma aparência de unidade e só para tirar foto, para colocar. Isso não é unidade, isso é hipocrisia, tá? Unidade que nasce da força. Então vem a aparente unidade porque tem a força que leva a isso. Se não existisse poder e força, aquela realidade não seria unida. Então há características da unidade cristã, da unidade que provém da Trindade, que nós devemos ter essas qualidades e trabalhar isso em nós, tá? 1 Coríntios 12, 12, pois como o corpo é um, quando vem esse número 1, né, ele sempre vai remeter à unidade divina, né? E tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo, pois em um só Espírito fomos batizados, um só corpo. Em Efésios 4:4, há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Então, trabalhar para caminhar para esse para essa unidade, deve fazer parte aí da nossa existência. A unidade é dom antes de ser tarefa. A gente pensar, e aí pode olhar para a própria família, nós vamos criar unidade se fizermos isto ou aquilo. Quando a gente vai falar de unidade, a gente tem que trabalhar a questão do dom da unidade. Por isso a gente está rezando pela unidade, porque a união, a unidade, em primeiro lugar, ela não é construída pela força humana. A unidade ela é construída em primeiro lugar pelo dom de Deus. E ao participarmos do dom de Deus,
aí sim nós construímos unidade. Porque nós, como seres humanos orgulhosos, nós queremos ter esse poder de unidade na nossa mão. Pode olhar todos os impérios, tiranos, ditadores, ou outra coisa parecida que houveram, que apareceram na história. Todos esses ditadores, eles queriam unidade. Mas por que eles queriam unidade? Para controlar melhor. Eles não querem a unidade que nasça do coração humano. Eles querem uma unidade que vá e forçada pelo poder, para que eles tenham tranquilidade de exercer o poder. Isso, gente, não é hoje, não é ontem, não é amanhã. A história humana mostra isso. Toda a história humana é assim, tá? Por isso ela é dom da graça, fruto da ação de Deus. Por isso, novamente dizendo, a gente reza, realizando realidade recebida antes de ser construída. Então, essa fé de que Deus vai nos dar a unidade é em primeiro lugar. E aí nós queremos colaborar com Deus. Outra coisa que deve tirar do coração humano é o orgulho de achar que tudo bem, Deus fala a unidade, Deus quer a unidade, mas eu vou ditar para Deus como Ele vai construir a unidade. Eu vou falar para Deus qual é o caminho que Ele tem que percorrer para construir a unidade na realidade eclesial na qual eu estou. A primazia é dele e não minha. Tá? É ele que tem que ir à frente com isso. Cristo, a nossa paz, ele fez de dois povos, que são os estrangeiros, os gregos aí no caso, e os judeus, um só povo. A unidade então não é produto de organização, mas fruto da obra redentora de Cristo. Antes de ser um esforço humano, a unidade é uma realidade espiritual estabelecida pelo sacrifício de Cristo. Efésios 2, 14 e 16. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a nossa paz. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Então a unidade é fruto desta paz que o mundo não pode fabricar. O mundo, ele quer a paz, mas como que o mundo constrói a paz? Pelo medo da violência. Tá? Pelo medo da violência. Então muitas vezes nós temos paz entre certos países, porque um sabe que o outro pode jogar uma bomba nuclear em cima da cabeça dele. Então essa paz, ela é falsa. É a paz que brota do medo da guerra. Então esse tipo de paz a gente não pode querer ter na nossa vida. E aí vem uma conjunção de palavras. A gente quer a unidade? Sim, a unidade é fruto da paz. A paz aí é o shalom, que é a concordância plena entre os seres humanos. Não é algo só externo. Só que o Salmo vai dizer, a paz e a justiça se abraçarão. São Paulo VI já falava, o novo nome da paz é a justiça. Quer dizer, sem relações justas, relações que façam com que o ser humano ele tenha as condições de vida física, espiritual, psíquica, não vai ter paz. Porque a paz
como a unidade, se ela é dom de Deus, ela tem que nascer do coração humano. Ela tem que nascer da estrutura do coração humano, tá? Unidade, então, que nasce de aí a videira, João 15, 1, 5, né? De permanecer em Cristo. Então tem que ter essa graça, viver a mesma vida e participar da mesma comunhão com Cristo. Então o projeto de unidade, a gente tem que conhecer qual é o projeto de unidade de Jesus. Qual é o projeto de unidade dele. E a gente tem que se aprofundar no projeto de unidade dele. E não nós ficarmos novamente falando, ditando qual é o projeto de unidade que o Senhor tem que ter. Tá? A tradição bíblica vai expressar especialmente a Eucaristia, a vida comunitária, a caridade fraterna. Porque a gente pode ter 1000 modos de querer estar unidos. Tem pessoas que, aí não falando de igreja, falando do mundo, né? Elas vão estar unidas ao chefe dela no trabalho, no banco, na escola, ou seja lá onde for, por necessidade e não por convicção. Como eu preciso, que nem certas mulheres vão certos maridos, eu preciso dele, eu preciso que ele me proteja, me mantenha, então eu vou estar unido por conveniência ou por necessidade, mas não por convicção, não na liberdade. Então a unidade, ela tem que ser construída a partir da convicção do ser humano. Reparem que a gente vai enlaçando várias palavras aqui. E outra palavra que se enlaça nesse momento ao conceito de unidade: não existe unidade sem liberdade. Então você pode criar uma uniformidade louca, você pode criar estruturas de acorrentamento e escravidão do ser humano, de modo que aparentemente está todo mundo unido, numa marcha só que é artificial. A verdadeira unidade, se brota da convicção humana, ela tem que brotar verdadeiramente de um coração livre. Eu quero estar unido em igreja porque eu quero estar unido em igreja. E não lá no passado, hoje não tem mais nada disso, né? Lá 80 anos atrás, 50 anos atrás, que os moços iam na missa porque ele queria namorar. Nosso tempo. Então, aí a convicção de união não tinha, quer dizer, era só a convicção para outra união, que era conjugal, mas não a união em igreja. Então aí a liberdade ficava meio afetada, não que depois Deus não tirasse um bem disso, e graças a Deus isso também pode ter acontecido. Essa conexão com Cristo é o que garante a conexão entre os irmãos: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O pão que partimos, 1 Coríntios 10,16, não é a comunhão com o corpo de Cristo? Visto que há um só pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos do único pão. Quem não tem essa convicção de unidade que brota da liberdade, que brota verdadeiramente de uma justiça, para construir uma paz verdadeira, ela não pode ter uma comunhão verdadeira com Deus. Porque a comunhão
ela constrói cada um de nós, não é de fora para dentro, ela constrói de dentro para fora. Então nós temos que saber que a graça da Eucaristia, ela só vai agir no coração de uma pessoa que tem um desejo de unidade que brota de um coração livre. Tá? Vocês devem ter conhecido pessoas nessa vida que fizeram Eucaristia forçado, comungou uma vez só na vida, e eu não quero isso para nunca mais na minha vida. Por quê? Não teve alicerce na vida humana dela, e aí ela não criou unidade com aquele corpo. Então essas características, esses dons da unidade, tem que ficar claro para nós. Unidade tem que estar ligada à paz, tem que ficar com concordância plena de um com o outro, tem que estar ligado à justiça, tem que estar ligado à comunhão e tem que estar ligado à liberdade. A liberdade, tá? A unidade tem uma finalidade missionária, que no futuro a gente vai aprofundando isso. Para que o mundo creia, a unidade é sinal evangelizador. Isso aparece também em Atos 4:32. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Quando a comunidade vive a unidade, ela torna visível o amor de Deus, torna credível o Evangelho. Então, João 17:21b, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a unidade, quando ela é testemunhada, ela vira cartão de visita do reino de Deus. Quando a unidade é vivida, ela atrai as pessoas. Certo? Agora, unidade falsa, unidade que é uniformidade, ela vai também encantar as pessoas. Mas é que nem morder maçã podre. Por fora, aquela maçã, quando ela está bem madura, vocês sabem disso, aquela casca vermelha, brilhante, então aquilo atiça você, como essa falsa unidade também chama isso. Só que quando você se aprofunda, está aquela maçã podre dentro. Só que, mas por que a pessoa não sai disso como em mentalidade de seita? Porque ela se tornou dependente da maçã podre. E ela vendeu a própria liberdade, e ela não sabe tomar mais decisões por si mesma, e aí ela perde a própria vida na escravidão. Então, unidade em igreja tem que ser de um coração livre, tá? Verdadeiramente livre. João 3,35. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, sem dar testemunho de unidade, e é isso que atrai vocação, seja de que paróquia, ou seminário, ou a ordem terceira, ou nós, seja, ou que vocação for, somente a unidade. Por quê? O ser humano, ele tem vocação para trabalhar na unidade, porque nós, desde que viemos a essa terra como seres humanos, nós fomos defendidos por tribos que viviam em unidade, e esse animal frágil conseguiu ser protegido. Por isso o ser humano, ele tende para a unidade. Tende para a unidade, tá? Essa unidade na diversidade, com diferentes carismas, diferentes ministérios, diferentes espíritos, tá? Mas que ao mesmo tempo, nessa diferença, ela é orgânica, carismática e comunitária. Então a unidade é essa capacidade
de eu conviver com carismas diferentes, com razões diferentes, com pensamentos diferentes. Contanto que o pensamento, a intenção, ou carisma, porque aí seria um falso carisma, ele não rompa com a unidade, ou não rompa com a verdade, enquanto estiver dentro da verdade, dentro do processo eclesial, vamos colocar assim, eu posso ir esticando a diversidade nisso. Quando a diversidade ela se torna tão diversa que ela começa a sair do plano eclesial, aí você já começa a falar: o que eu estou fazendo aqui? Por quê? Porque aí começa a romper o próprio tecido da unidade. Então, esse equilíbrio de unidade na diversidade não pode, em nome da unidade eu vou sacrificar a diversidade, em nome da diversidade eu vou sacrificar a unidade. Quando a diversidade é muito grande, tem que puxar ela para a unidade. Quando a unidade está virando uniformidade, tem que puxar ela para a consciência da diversidade. Qual que é o ideal? O ideal é como Jesus fez com o grupo apostólico. Então tem Mateus, que é ex-cobrador de impostos, junto com o sicário como Simão, que era um combatente do Império Romano. Então tinha o pescador com um gênio como era Pedro, e tinha o João, que também era filho de Boanerges. Então imagina o rolo que era isso. Mas Jesus soube conduzir o grupo apostólico, mantendo a diversidade e levando a unidade. Tudo isso foi preparação para o Pentecostes. Tá? O Pentecostes, ele vai pegar um corpo fragilizado, um corpo apostólico fragilizado, mas aberto ao próprio Espírito. Tá? Por quê? Eles se arrependeram. O único que não se arrependeu foi Judas, e perdeu a própria vida nisso. Tá? Nesse propósito, o que a igreja diz? Lumengense 1, a igreja é em Cristo, como sacramento, isto é, um sinal, instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Se a igreja é instrumento de união com Deus e instrumento da união da humanidade com Deus, como ela pode ser esse instrumento se ela não trabalha a unidade dentro dela mesma? Então, a unidade tem que começar a trabalhar dentro da tempestade do nosso coração. Quem não trabalha a unicidade interior, quem não trabalha a si mesmo na harmonia interior que vem da graça, essa pessoa não vai conseguir trazer a unidade fora. Por quê? Se nós trabalhamos a unidade em igreja, nós temos que ser instrumento de união dentro da própria igreja, de unir com Deus e testemunho de unidade para o mundo. Quanto mais a diferença por causa de pecado se expõe ao mundo, mais a gente leva as pessoas para longe de Deus. Tá? Então isso deve ficar claro no nosso coração. A unidade nesse ponto, ela não é opção, ela é obrigação. Obrigação do cristão. Tá? A Igreja Universal, a Igreja Católica no seu todo, aparece como um povo unido pela unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui é uma fala de São Cipriano que a Lumengense 4 pega. Então, nossa unidade nasce
dessa união do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos os homens são chamados a esta união com Cristo, que é a luz do mundo, de quem procedemos, com quem vivemos e para quem caminhamos. Duas comunhões inseparáveis, a união com Deus e a união com a humanidade. Não tem opção. Mas eu quero estar totalmente unido a Deus e a humanidade que vá para os quintos dos infernos. Quem trabalha unidade dentro de si é apaixonado pela união, não é só da igreja, da humanidade. Da humanidade. Então, ficar feliz com divisão, como guerra que a gente assiste, não tem que ter guerra mesmo, tem que matar o outro, esse tipo de pensamento não é cristão, e não pode estar. Mas a divisão, ela é um caminho para a unidade. Falar isso é o quê? Então nós estamos trabalhando o mal para chegar num fim. Mas então vamos para o contrário. Aquela mulher que apanha do marido, então, ou eu estou falando em casa aqui que vocês, é só ligar a televisão hoje já vai aparecer, ou ela sabe que o marido explora sexualmente o filho dela ou filha, eu vou calar a boca para garantir a união familiar. Isso daí não é unidade. Isso daí é conformismo com o próprio umbigo. A unidade está tirando vida. Então a gente tem que matar 70% da humanidade para os 30% ficar unido. Vai falar que isso é unidade? Isso não é unidade. Isso daí é tirania. Tá? E aí tem um desejo carnal da pessoa, que eu quero garantir, no caso aí, o homem da minha vida, e que dane-se o resto. Então tem algo aí que é pecaminoso. Se a unidade está arrebentando a vida, então não é unidade. É qualquer outra coisa parecida, mas a unidade não é não. Adolf Hitler matou 6 milhões de judeus em nome do bem do povo alemão. Era mentira. Era mentira. Então não vem mentir ou viver uma mentira falando que é para o bem da unidade. É mentira isso. Então você quer mentir para si mesmo, morra mentindo para si mesmo. Mas não vem falar que isso daí faz parte para garantir a unidade. Deu para entender, gente? Unitatis et integratio. Promover a restauração da unidade entre os cristãos é um dos principais propósitos do Concílio Vaticano II. A divisão contradiz abertamente a vontade de Cristo. Então, a divisão é diabolos, vem do demônio. Tá? Mas também o irenismo vem do demônio também. O que é irenismo? Irene em grego é paz. É isso que eu estava falando agora de pouco. Garantir a paz só por aparência e em nome do pecado, isso não vem de Deus. Tá? Unidade se constrói, tá? E não se impõe de cima para baixo. E se constrói de dentro para fora e não de fora para dentro. Tá? Promover a restauração da unidade dos cristãos, os principais propósitos do concílio. A divisão dos cristãos contradiz a vontade de Cristo, né? Na Unum Sinte do Papa São João Paulo II, a busca da unidade dos cristãos é apenas um apêndice da atividade da igreja, mas pertence à sua vida e sua ação. A unidade, ela é essencial. A oração de Cristo, que todos sejam um, continua a ressoar
como um imperativo para os cristãos. É obrigação chegar nessa unidade. Mas qual que é o propósito disso que eu estou falando? Neste equilíbrio, gente. Neste equilíbrio. Tá? O Catecismo da Igreja Católica diz: a Igreja é una pelo seu fundador, o Filho encarnado. A unidade da Igreja tem 3 fundamentos: a Trindade, Cristo e o Espírito Santo, né? Quais são esses laços da unidade? Acima de tudo, a caridade, mas a unidade da Igreja peregrina é também assegurada por laços visíveis. Por quê? Porque você pode cair no espiritualismo da unidade. Então fala de unidade, tem que nós devemos ser unidos, nós devemos ser unidos, nós devemos ser unidos. Ai, união, 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 união. Mas tem que ter sinais concretos. Aí eu quero estar unido à igreja, mas não quero a Eucaristia, não é Jesus, eu não gosto da Virgem Maria, eu não gosto disso, eu não gosto de São José, eu não gosto de ninguém. Eu acho que eu quero ver minha fé sozinho em casa, mas eu sou católico. Aí é difícil, né? A unidade, ela tem elementos exteriores: a profissão de fé, a celebração comum dos sacramentos, a aceitação da própria organização da igreja, que vem da sucessão apostólica. Então a unidade tem que ser concreta. Concreta. É que nem o caso que está acontecendo agora. Não, nós vamos ordenar bispos para garantir certas coisas, mas o Papa vai cair em excomunhão. Não tem problema, porque em nome do bem maior. Em nome do bem maior, aí a gente pode justificar muita coisa. Então a unidade tem muito sacrifício nesse processo. E tem que ter muita paciência. Por impaciência, para fazer a unidade, pessoas mataram outras. Tá? A Gaudium Spes, Deus quis que os homens formassem uma única família e se tratassem mutuamente como irmãos. Não é irmão só da boca para fora. Realmente cristão olha o outro como irmão, tá? Por isso, a partir de João 17, 21, 5 pontos para concluir. Primeiro, a unidade nasce da comunhão trinitária. É dom. E é por isso que a gente está pedindo. Segundo ponto, é dom da graça antes de ser esforço humano. A unidade, ela tem que vir da conversão do nosso coração. Tá? E não assim, eu vou pecar, vou destruir todo mundo e fica assim mesmo. Aí não adianta. Realiza-se na vida eclesial e sacramental. Então tem que ter um aspecto prático da unidade, tá? Prático, e não só teoria. De teoria da unidade, gente, o mundo está cheio. O mundo está cheio. Então eu canto, ai a paz, ai que todo mundo, que não haja inferno, que não haja isso, e eu bato da minha mulher em casa. O que adianta? Tem alguma coisa errada nesse contra-testemunho. Quarto ponto, tem finalidade missionária, que isso daqui um dia a gente tem que voltar a trabalhar, tá? A divisão na missão, a divisão naquilo que a igreja é, no evangelismo, é simples assim, e é uma comunhão na diversidade, unidade então na vertical, com Deus, a unidade na horizontal, com os seres humanos, comunhão e diversidade, com o objetivo externo, que o mundo creia. E aí a dimensão missionária dessa unidade, vivendo nessa coinonia. Qual que é o propósito de tudo isso que a gente falou? Cuidado com ideologia, só de falar da unidade de forma de ideologia. Ela tem que estar ligada à justiça, ela tem que estar ligada à liberdade, ela tem que estar ligada à caridade verdadeira, ela tem que ter esses pontos ligados a ela. Ela tem que ser concreta, tá? Não pode ser só teórica. Ela tem que respeitar a diversidade, tem que estar dentro do parâmetro da igreja.
Aí vocês podem pensar assim: ah, mas é muito complexo isso. Para falar a verdade, o que a gente começa aqui é saber que unidade é complexa, sim. Ela não é algo fácil, porque se fosse fácil, vamos montar a mãozinha e vamos cantar unidos somos. Aí ficaria todo mundo unido, feliz e contente. É assim? Não é. Por quê? Unidade é construção de dentro para fora. Unidade é construção paciente e não mágica. Então, peçamos que Deus nos dê a graça da verdadeira unidade. E peçamos isso no nosso coração. Amém? Amém.